as entidades na Umbanda, ou essas entidades, olha que interessante, as entidades que trabalham dentro da egrégora espiritual afro-indígena, elas seguem um código de preservação que é ser anônima. Então, o tema de hoje ele surge da seguinte situação. Nossa, não existe o nome de uma entidade X. No sentido de que se você for procurar onde ela nasceu, coisa parecida, não tem aquele nome, né? Você não vai ver uma pessoa se chamar Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas, né? No mínimo bem esquisito, né? Agora, o que a gente precisa entender é que as entidades na Umbanda, ou essas entidades, olha que interessante, as entidades que trabalham dentro da egrégora espiritual afro-indígena, elas seguem um código de preservação que é ser anônima. E por que esse anonimato existe? Porque, por exemplo, uma entidade traz o seu nome de tribo, que às vezes no nosso idioma não é nem facilmente pronunciável, que eventualmente tem parentes ainda vivos, é um exemplo, né? Isso pode causar estranhamento, problemas e etc. Isso é um ponto. Mas há algo mais que traz uma mística que eu acho muito potente, muito bonito nessa estratégia espiritual, que é o seguinte: não importa o nome e principalmente se esse espírito que incorpora na vida teve alguma relevância pública. Então veja só, a gente sabe que no espiritismo Bezerra de Menezes, é isso? É um sujeito que existiu, fez deixou um legado, fez um bom trabalho e no plano espiritual arregimentou uma série de colegas que levam o seu mesmo nome. Por quê? Porque a gente vê Bezerra de Menezes se manifestando simultaneamente em vários lugares. Então não pode ser, né? Não dá para ser. Então, dentro do espiritismo também existe falanges, mas com nomes públicos, populares, famosos ou coisa parecida. No geral, não é assim. No geral, é o Rodrigo Queiroz que baixa ali no centro e tal, lá e que se comunica, né? É o Joaquim Silveira no outro lugar, e ok. Em alguns casos, muitos casos, existe às vezes os espíritos com nomes famosos. Então você vai ver os médiuns pictógrafos, pintura mediúnica, que às vezes pinta Van Gogh, pinta Picasso, Monet. E você vai passar por uma análise técnica, né, de peritos no assunto e naquele determinado artista e fala, nossa, é o traço, né? Ou é muito próximo do traço. Então, assim, ponto. De fato, é isso que ocorre. Já no ambiente de terreiro, o ambiente de como foi se desenvolvendo essas manifestações espirituais que a gente chama de ancestralidade afro-indígena, não há o porquê criar uma conexão vinculado a um possível nome de mera
mero vulto popular ou público. Então, o que acontece? Adotam os símbolos. Adotam o que a gente chama aqui de nomes simbólicos. Os espíritos se organizam em agrupamentos, falanges. Essa falange tem um comandante, tem um chefe, um líder, né, de uma envergadura de consciência, de potência, de expansão magnética, de magnitude espiritual mental, que vai arregimentar centenas ou milhares de espíritos sob a sua supervisão, sob a sua potência, vamos dizer aqui, o seu axé. E nesse sentido a falange vai se formando. Então, por exemplo, Cabocla Jurema. Tem várias falanges. Então tem a Cabocla Jurema Flecheira, Cabocla Jurema da Cachoeira, Cabocla Jurema das Matas, Cabocla Jurema das Pedreiras, não importa. Mas vamos só se concentrar aqui numa específica. Cabocla Jurema. Existe a Senhora Cabocla Jurema, que é um espírito de altíssima envergadura que não incorpora. Ela administra, prepara e potencializa suas falangeiras. Todas elas vão levar esse nome da sua líder e vão representar ela na sua individualidade. Na manifestação individual, ela fala como se fosse a própria Senhora Cabocla Jurema. Então, quem dá uma explicação bastante específica, organizada a respeito disso numa perspectiva própria é o Rubens Saraceni. Ele vai explicar isso, ele vai dar alguns nomes específicos. Então, a líder da falange é dona de um trono, né? É quase uma semidivindade que vai atrair os espíritos que se desenvolveram consciencialmente, espiritualmente, né, em campos da vida que conecta com ela, que faz sentido com ela, né? E elas são treinadas e preparadas para vir, através das mediunidades, continuar a sua progressão, apoiar os seus membros familiares encarnados, né? Porque se tornam antepassados de quem está encarnado, e continuar esse progresso a partir de uma estrutura espiritual própria. Então, o anonimato se deve nisso. A Cabocla Jurema que você incorpora, o Caboclo Tupinambá que eu incorporo, pode ter sido um Tupinambá, mas pode só ser uma entidade espiritual de lastro indígena que foi incorporado à falange do Caboclo Tupinambá. Ele começa a usar essa insígnia, ele começa a usar essa denominação. Claro que ele tem lastro ancestral, mas não necessariamente ele foi um Tupinambá na tribo Tupinambá. É mais provável que sim, mas não necessariamente.